Olá, bem-vinda, bem-vindo a esse canal que pretende espalhar informações e conhecimento com profundidade sobre o universo feminino. Eu sou Veridiana Daia e eu vou conduzir vocês para que possamos construir novas experiências e vivências, conectar pessoas e contar histórias que irão fortalecer e equilibrar o feminino de cada um de nós. E quando eu digo feminino, eu não quero dizer sexualidade ou gênero, e sim energia psíquica. Todos nós, seres humanos, temos essas duas energias, a do feminino, ou yin, e do masculino, yang. O feminino é intuição, acolhimento, receptividade, criatividade e empatia. O masculino é mais racionalidade, análise, lógica, força. E essas energias em desequilíbrio afetam a consciência de nós mesmos, do nosso papel na sociedade, do que somos, queremos e podemos ser. Por exemplo, se a nossa energia masculina está muito forte e em desequilíbrio, nos sentimos oprimidos, nos cobramos, sentimos culpa por não cumprir metas, prazos, por exemplo. E se isso nos afeta, afeta também o nosso meio, as pessoas à nossa volta e nos deixa vulneráveis. Só para contextualizar um pouquinho, tá? Nós vamos falar muito disso direto ou indiretamente, pois esse será um canal de comunicação a serviço do plantar novas ideias, para assim colher os frutos do despertar das consciências de mulheres e, por que não, de homens que querem equilibrar o seu feminino. E para esse programa de estreia, vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Aliás, a gente vai fazer uma série de programas sobre esse tema. Por que feminino e não apenas empreendedorismo? Quais habilidades eu preciso ter para empreender? E como desenvolvê-las? Esse foi o assunto do meu bate-papo com a Soraya Schutel. A Soraya é uma mulher admirável, que dedica sua vida, por meio do seu trabalho, a ajudar pessoas. Ela é educadora para a atitude empreendedora. Há 15 anos é mentora em transição de carreira. É pesquisadora de sonhos. PhD, a mulher, e é cofundadora da Sonata Brasil, Academia de Liderança. A minha história com a Soraya começou no ano passado e nesse mesmo ano eu fui aluna dela no curso de autogestão feminina, que aliás foi o gatilho para a realização desse programa. E eu indico fortemente para todo mundo que quer se desenvolver e se tornar uma versão melhor de si mesmo. Já deu para notar que eu sou fã de carteirinha da Soraya, né? Eu fiquei tão emocionada, gente, quando eu fui falar com ela que eu até gaguejei. Vocês já passaram por isso, né? Bom, bora assistir? Conselho, ó, papel e caneta na mão. A Soraya traz muita informação importante. E ela também dá dicas, tá bom? Para melhorar o nosso desenvolvimento. Vamos assistir. Olá, Soraya, bem-vinda! Prazer te receber. A primeira entrevistada desse programa que promete, olha, gente, tá pano com a manga aí. Nós vamos fomentar essa discussão sobre o universo feminino, sobre tudo que diz respeito à evolução do feminino, não só nas mulheres, como nos homens também, né? Soraya, prazer te receber aqui. Eu já dei o seu crédito aí, tá todo mundo com bastante expectativa nessa nossa conversa, viu, Soraya? Muito bom estar aqui contigo, Veri. Que privilégio, hein? E responsabilidade. Abrir a porteira, como a gente diz aqui. Abrir a porteira. No Sul. Vamos falar de empreendedorismo, então? Vamos falar de empreendedorismo. Eu fiz uma enquete, coloquei até no Instagram e perguntei para várias pessoas e muitas delas têm dúvidas sobre essa questão do empreendedorismo feminino. A maioria não sabe a diferença, mas por que esse termo empreendedorismo feminino e não somente empreendedorismo? E eu queria começar com essa pergunta. Qual que é essa diferença? Por que empreendedorismo feminino? Vamos lá. Antes de falar por que feminino, vamos entender um pouquinho o empreendedorismo. De modo geral, a gente entende o empreendedorismo como aquela pessoa que abre o seu próprio negócio. A gente, na Sonata, a gente vai um pouquinho mais fundo, a gente bebe da origem etimológica. Empreender está conectado com uma atitude diante da vida. Ou seja, é muito mais uma atitude empreendedora, resolutiva, de entender que o problema é oportunidade para a gente evoluir. E a gente pode ter uma atitude empreendedora em qualquer contexto, como executiva, como profissional liberal, como empresária. Então eu vou trabalhar um pouco, especialmente os dois vieses de atitude empreendedora, como executivo, ou seja, trabalhando para uma organização,
que a gente não fundou, ou como atitude empreendedora e empresária, eu abrindo o meu negócio, tá? Então vamos para a atitude empreendedora executiva. Quanto mais uma mulher tiver essa atitude empreendedora feminina, mais ela vai poder contribuir com características que o mundo de hoje precisa. Ou seja, muito do mundo executivo ele veio pautado nas últimas décadas, até porque minha área de formação é gestão da graduação, doutorado e também como experiência executiva internacional, muito do estilo de gestão ele veio pautado em métricas, em um estilo muito mais masculino, ou seja, poder, profit-oriented, orientação apenas pelo lucro, vamos olhar só resultado, planilha, ou seja, um modo de gestão muito mais cérebro, muito mais conectado com a inteligência do QI e técnica. Só que o mundo de hoje, que bom que as coisas mudam, né? O mundo de hoje exige muito mais que a técnica. O mundo de hoje exige as relações, a criação de vínculo, o engajamento de profissionais, conexão com o propósito, o cuidado, tanto que saiu uma pesquisa que durante o período de pandemia as empresas lideradas por mulheres foram as que mais souberam lidar com o contexto. Ou seja, isso, hein? Maravilhoso, ou seja, quanto mais mulheres estiverem em cargos de liderança, mais a gente vai trazer as características femininas que o mundo precisa, porque o mundo veio muito em desequilíbrio, ok? Então, por isso que a gente tem que falar nessa atitude empreendedora feminina. Então, mulheres que começam a criar coragem de trazer à tona a sua intuição, seu lado mais sensível, seu lado emocional conectado com técnica, até porque nós viemos de uma geração, as mulheres 200, né, os 40, 50, a gente veio de uma geração que a gente teve que se masculinizar ao longo da nossa carreira. Então, a gente teve que se posicionar muitas vezes de modo mais masculino. Só que bom que isso está mudando. Então, a gente é essa geração de começar a fazer essa transição de estilo de empreendedorismo feminino nas empresas. Interessante você dizer. Agora vamos... Um comentário, isso foi até para as roupas da época, né? Quando a gente precisou se colocar, a gente deixou de usar vestido e foi usar calça. Maravilhoso esse teu comentário. Quantas de nós, eu no início da minha carreira com 20 anos, eu tinha que me envelhecer no sentido de parecer uma pessoa mais velha para ser ouvida. Eu tinha que colocar anel de casada em algumas reuniões que eu ia. Então, para ver o absurdo disso, né? Então, hoje, que bom que isso já começa a mudar. Ou seja, uma mulher não está conectada apenas pela forma como ela transparece, mas sim pelo aquilo que ela entrega. Então, esse é um aspecto desse empreendedorismo feminino no mundo empresarial como executiva. Agora, vamos para o empreendedorismo feminino da mulher que abre a sua empresa. O que acontece, Veridiana? Muitas mulheres no Brasil abrem os seus negócios por quê? Muitas vezes porque elas não se conectam mais com os valores das grandes empresas. Ou seja, elas estão cansadas de um mundo muito masculino, muito agressivo, que não as acolhe, especialmente no momento de maternidade. Então, essas mulheres saem dos ambientes corporativos para começar a empreender nos seus caminhos que fazem sentido. Interessante, Soraya. Tem uma pesquisa que eu fiz no Google sobre empreendedorismo feminino, ideias, e apareceu lá exatamente isso, que as mulheres decidem empreender porque o mercado não as acolhe mais. Porém, a pesquisa me deu dados muito curiosos, assim, que para negócios, né, ideias. Os mais estereótipos, salão de cabeleireiro, decoração de festas, empresa de babá. Então, é claro que não são só esses são essenciais, a gente precisa deles sim, mas não é só aí que dá para a mulher empreender, né, Sônia? Adorei essa tua colocação, Veridiana, porque são os negócios, né, de estereótipo feminino, onde as mulheres, de modo geral, elas se colocam, a primeira oportunidade que elas pensam é essa, mas tem tantas outras oportunidades, mas também está conectado com a sua área de formação. Então, quantas mulheres a gente começa a ver que começam a entrar no mundo financeiro, na realidade da tecnologia? Há 20 anos atrás, tu olhava uma turma de sistemas de informação, eu sei porque eu fiz algumas disciplinas, era 80% homens, 90% homens, o resto mulheres. Hoje já é quase meio a meio, né? Então, essa realidade, ela está mudando. Então, voltando ao ponto do empreendedorismo feminino como empresárias. Então, muitas têm essa motivação de abrir os seus negócios porque não se conectam mais com os valores da empresa, porque querem ter mais tempo de equilíbrio, né, também com a sua família. E aqui a gente precisa entender o quê? Que é necessário entender o que é a mulher que empreende no seu negócio. Ela precisa de mais rede de apoio. Por isso que a gente precisa falar em empreendedorismo feminino. Porque um homem que vai empreender é outro estilo. Uma mulher que vai empreender
são outros desafios. Por isso que nós precisamos de ter tantas redes de apoio para mulheres empreendedoras e empresárias, com mentoria. E outra questão que também é um estereótipo, quantas mulheres abrem os seus negócios, Veridiana, mas não sabem nada de gestão, de números, não gostam de números, não querem saber de contabilidade, e isso é um grande problema. Então, por isso que é importante, além de eu entregar o meu melhor para o mundo através do meu produto ou serviço, eu preciso entender de gestão. E são muitos dos desafios que as mulheres têm, por isso tem tantas redes de apoio para as mulheres que querem empreender e serem empresárias. Maravilhoso isso, né? Então, olha só, significa que ser uma mulher empreendedora não é apenas ter um CNPJ, abrir uma empresa, né? É a atitude empreendedora para a vida. Onde é que a gente pode empreender abrindo um negócio? Geralmente, a área que a gente escolhe para abrir um negócio, ela tem que estar muito conectada com a nossa competência e de valor. O que eu gero de valor para o mercado e o que o mercado me paga. Óbvio, a gente precisa de dinheiro para o caixa girar para manter o negócio vivo. Então, a área que eu empreendo, que eu vou abrir o meu negócio, tem que estar muito conectado com o que eu entrego de valor e também com a rede que eu construí, porque é muito difícil, gente, abrir um negócio sem ter nenhum tipo de contato. Porque a gente precisa de relação, né, de pessoas que nutram o teu negócio. Digo pela minha experiência própria. Tive carreira executiva, fui sócio de algumas empresas, mas depois eu comecei uma outra carreira, abrindo meu próprio negócio do zero com a Natália. Os nossos primeiros clientes vieram da nossa rede de relacionamento. Então, a gente começou um negócio pequenininho, né, feito em casa. Isso é outra coisa super importante, começar um negócio pequeno. Então, a área pode ser várias, pode ser consultoria, pode ser na área de alimentação, pode ser na área de consultoria técnica, tecnologia, enfim, tem tantas áreas, mas ela está conectada com a competência. Para empreender, já que empreendedorismo é uma atitude, né, na vida, eu não necessariamente preciso estar dentro de uma empresa corporativa ou abrir a minha empresa. Onde mais eu posso ter essa atitude empreendedora? Ou de que outra forma que eu posso entregar o meu valor para a sociedade, sendo empreendedora? Outras formas da gente desenvolver essa atitude empreendedora. Eu comentei de duas principais, né, como executivo ou como empresária, mas como é uma atitude, eu posso desenvolver isso em qualquer situação, em qualquer oportunidade. Como profissional liberal, ou seja, não necessariamente tendo uma empresa e colaboradores, ou como projeto social. Quantas mulheres, Veridiana, porque hoje a gente está num período onde os 60 e os novos 30, quantas mulheres estão se aposentando, tendo já um lastro financeiro mínimo para se manter e podem ter a sua atitude empreendedora em outros projetos que elas não precisam ser remuneradas, então os projetos sociais. Então essa atitude empreendedora no final o que é, minha gente? É a vontade de viver, é a vontade de continuar aprendendo e entregando o nosso melhor para o mundo. Eu te digo que a melhor escola de vida que eu tive foi através dos negócios que eu abri, através da minha atitude empreendedora. Maravilhoso isso, né? Atitude empreendedora, atitude para a vida, né? Que é o que nos move, né, Soraya? E me ajuda aqui, me ajuda a ajudar as mulheres que estão lá. Poxa, mas qual que é essa atitude? Assim, a atitude empreendedora é um conjunto de virtudes? Tem como desenvolver isso? Eu quero que aquela pessoa que estiver nos ouvindo, aquela mulher que estiver nos ouvindo agora, fale, poxa vida, eu estou aqui sentada esperando o quê? Como é que eu vou para a vida? Ai, que linda! Amei essa pergunta. Olha, Veri, tem como desenvolver. Eu digo que quem está vivo sempre tem o que evoluir. Então, vamos lá. Como é que a gente desenvolve essa atitude empreendedora? Primeiro ponto, é uma coisa que a gente tem que eliminar da nossa vida. O viés negativo. O empreendedor, a atitude empreendedora, ela enxerga sempre o problema como oportunidade. O viés negativo é aquela pessoa pessimista e que fica remoendo as dores do passado. E que fica sempre achando o problema. Essa atitude, gente, esqueçam, não traz prosperidade e dinheiro no bolso. A vida quer a gente que resolva. Simples assim. A minha atitude em relação ao problema sempre foi essa, Veri. Problema é alimento para a gente crescer. É fácil? Óbvio que não. Por isso, rede de apoio. Maravilhosa. Isso é difícil. Super, mas precisa de ajuda e precisa de muito autoconhecimento, que é o segundo ponto que eu quero trazer. O que eu ia falar? Só um pouquinho. Eu estava falando... Outra coisa super importante, se eu não resolvo um problema, esse problema ele permanece. Então, quando um problema aparece na nossa vida... Oi? Ele aumenta, ele fica maior. Sem dúvida, que nem uma bola de neve. Perfeito. Então, quando aparece um tema para mim, resolver o problema é meu, não é do outro, não adianta delegar problema. Quando tu resolves,
Aí depois vem a próxima etapa de desafio, como um videogame, as fases. E essa atitude de resolver, de enfrentar, ir lá e resolver, também te ajuda a se fortalecer, né? Você vai construindo com comportamentos essa atitude, né? Sem dúvida. Sem dúvida, isso que nos fortalece. E a gente sai do papel de vítima e entra no papel de protagonista. Ou seja, eu sou o protagonista da minha vida. E chega um momento, vou te ser muito sincera, que quando tu resolve uns problemas bem cabeludo, passa por uns problemas cabeludos, ele não te atinge mais. Ou seja, tu consegue enxergá-lo de fora e resolvê-lo de modo objetivo. Aí, claro, precisa de novo de muito autoconhecimento. Entender o que são as tuas forças. Então, primeiro, show atitude negativa, show pessimismo, show papel de vítima. Segundo, autoconhecimento. Onde estão minhas forças? Aonde eu sou boa? Aonde eu preciso de ajuda? Muita humildade para saber qual é o nosso papel e o que a gente precisa evoluir. Maravilhoso. Soraya, eu acho que a gente fez assim um pequeno preâmbulo do empreendedorismo feminino. Tem muita conversa. A gente precisa aprofundar nesse tema para ajudar cada vez mais e mais pessoas, né? Porque essa informação realmente vira uma informação contundente, né? De qualidade ela já é. E a minha ideia é que você volte para que a gente comece a dar dicas de como ir gradativamente desenvolvendo isso. E eu vou contar com a Natália também, que daqui a pouco eu vou conversar com ela no próximo programa, para que a gente possa fortalecendo essa mentalidade, não só nas mulheres, mas em todas as pessoas que queiram evoluir, né, que queiram aprender, crescer, né, porque se tem uma coisa que a gente está aqui, que a gente sabe que a gente está fazendo aqui, o nosso propósito, independente da missão de cada um, é evoluir, né, Soraya? Maravilhoso. Veri, conta comigo, porque a atitude empreendedora ela é interna, mas precisa de técnica empreendedora. Por exemplo, todo dentista é um empreendedor, todo médico, enfim, tem tantas profissões que precisam entender de empreendedorismo e de gestão, e tem técnica para isso. Conta comigo, tô junto. Então, no nosso próximo bate-papo, nós vamos falar um pouquinho dessa parte técnica. Combinado, Soraya? Muito fechado. Obrigada. Ah, linda, obrigada por participar. Te encontro em breve. Um abração. E olha, você não sabe como a sua voz repercute nos nossos corações. É maravilhoso. É muito amor. Empreendedorismo feminino, esse tema vai ser recorrente aqui, gente, eu tenho dificuldade de falar em empreendedorismo, vocês perceberam? Bom, vou ter que correr para fora. Esse bate-papo com a maravilhosa Soraya Schutel foi apenas uma introdução. E se você tem sugestões sobre esse ou outro assunto do universo feminino, escreva nos comentários, eu vou ficar muito feliz em receber a sua ideia. Bem, e para comemorar o lançamento aqui desse canal, um grupo de amigos solidários e voluntários se organizou de uma maneira maravilhosa e montou um kit mulher, com itens de higiene e cuidados pessoais, como absorvente, batom, por exemplo, e que foi entregue em uma comunidade onde mulheres estão em situação de vulnerabilidade. E por que eu estou falando sobre isso? Me responda uma pergunta. Será que dá para ser criativo e empreender sem que as nossas necessidades básicas estejam supridas? Refletiram? Pois é, nós vamos falar e entender melhor sobre isso no próximo programa. Faça parte dessa rede do despertar de consciências femininas. Compartilhe o programa com quem você acredita que faz sentido, que vai fazer sentido. Afinal, ajudar e nos colocar a serviço é a lógica da vida. Tchau!